Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Nós estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar a obra em seu capítulo 28, que é o capítulo que apresenta a coletânea de preces espíritas, e ainda estamos estudando o item Preces por aquele mesmo que ora. No estudo de hoje, nós vamos estudar, aprofundar um pouquinho a prece para pedir a força de resistir a uma tentação. Interessante lembrar que a prece anterior era a prece pela corrigenda de um defeito. E agora nós vamos pedir força para resistir a uma tentação. O Evangelho segundo o Espiritismo continua aqui a nos guiar pelos caminhos do entendimento que nós temos a respeito de nós mesmos. Continua a nos guiar pelos caminhos que nos levam a buscar a perfeição proposta pela doutrina do Cristo, para que todos nós façamos a nossa reforma íntima. E a nossa reforma íntima tem o começo justamente no pensamento, através da prece, que é esse poderoso instrumento de autoconsciência, de reforma e de fortalecimento da vontade para que a gente possa seguir adiante. Então vamos lá, vamos a essa prece do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, tópico, né? Para pedir a força de resistir a uma tentação, exatamente a mesma estrutura que a gente tem visto até agora, um prefácio seguido pela prece, subitens 20 e 21. Então vamos lá. Composta assim, né, como a gente já pode observar aqui, quase inteira a prece numa página só, por 4 parágrafos, para a gente poder estudar. Então vamos a esses parágrafos, começando pelo prefácio. Então, esse prefácio nos fala de duas possíveis origens para um pensamento mau. Então vamos lá. Que origens são essas? De onde vêm os nossos pensamentos maus? Eles vêm ou de nossa própria imperfeição ou de uma funesta influência. Então, nós temos duas causas. As tentações vão nascer, então, nessas duas causas, ou em nossas próprias imperfeições, ou em influências que nós recebemos, seja de qualquer tipo, né? Notemos que aqui Kardec não fala, não é específico em dizer, nesse primeiro momento, sobre uma influência espiritual, um espírito nos levando a uma tentação. Pelo menos um espírito desencarnado, é isso que eu queria dizer, né? Kardec não fala especificamente nesse primeiro momento de um desencarnado. E notemos que o nosso círculo de amizades, de pessoas encarnadas, muitas vezes traz para a gente as tentações de bandeja, né? Dependendo do círculo de amizades em que a gente esteja, essas imperfeições são exaltadas, elas são vividas com mais, assim, com mais vigor, dependendo do círculo de amigos que a gente está. Então, muito cuidado, né? Quem está tentando abandonar um vício, certamente vai precisar tomar cuidado com o círculo de amigos que se envolve, porque em determinados círculos aquele vício se torna em algo mais poderoso. E se no estudo anterior a gente pedia a corrigenda de um defeito, a corrigenda de uma imperfeição, aqui a gente está lidando com algo que vem anterior a ela, com a tentação, com aquele primeiro impulso que a gente tem para para fazer alguma coisa que a gente não deveria. Então, olha só, a causa pode estar em nós, uma imperfeição nossa, ou pode estar numa influência. Vamos seguir um pouquinho o texto. Olha lá, no caso da influência, sempre tem um indício de uma fraqueza que nos sujeita a essa influência, o que é indício de uma alma imperfeita. Então, olha só, todo modo, de todo modo, está em nós a causa da tentação. Sempre em nós. Porque a imperfeição, no fim, é minha, é sempre minha, né? Mesmo que outros estejam me tentando, eu tenho em mim aquele impulso
para ceder. Então, a causa está sempre em mim, né? De sorte que aquele que venha falir não poderá invocar por escusa, por desculpa, né? Não poderá dizer, né? Olha, foi um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado o mal se o considerasse inacessível à sedução. E aqui agora, finalmente, falando sobre a influência do plano espiritual. Então, notemos que, se há algum tipo de tentação, é porque eu tenho em mim a tendência para aquele comportamento vicioso, imperfeito. Então, o primeiro parágrafo é esse parágrafo de elucidação, né? O que eu tenho que combater quando eu tenho uma tentação? Eu tenho que combater o meu mal, minha má tendência, eu tenho que combater a minha própria imperfeição. Vamos lá, parágrafo 2. Então, quando esse mau pensamento já surgiu em nós, quando surge em nós, a gente pode imaginar um espírito mau a nos atrair para o mal. Olha aqui o que o parágrafo está dizendo, né? Mas essa atração pode ter uma certa influência em nós, mas essa atração nós podemos ceder ou resistir a ela. Pode sim ter uma influência. E aqui a chave para a gente lidar com essa influência. O poder que a gente tem sobre aquilo que a gente sente. Né? A gente tem uma visão de mundo, muitas vezes, na qual a gente pensa que a gente não pode ir contra um sentimento muito forte. Mas isso não é verdade. Nós temos poder sobre nossos sentimentos. E é isso que essa parte do Evangelho agora está nos ensinando, né? A gente pode ter uma atração poderosa? Pode. Mas ceder ou resistir, né? É algo que está sob o nosso controle. Tem que estar. Da mesma forma como se daria para com uma pessoa encarnada. Olha que a palavrinha que a gente está marcando aqui no Evangelho, né? Como uma pessoa viva. Uma pessoa que está encarnada pode se aproximar de nós e dizer várias coisas. Olha, me empreste aquele dinheiro. Olha, vamos fazer uso de tal substância. Olha, vamos juntos a tal lugar. Ela pode dizer o que ela quiser para a gente. A gente só vai ceder se a gente quiser. E a mesma coisa com o espírito que está desencarnado. Nós temos muito medo da chamada obsessão. Bom, a gente sabe que toda obsessão, no sentido forte do termo, né, vai começar com uma má influência, leve, sutil, até chegar a níveis em que o espírito controla por possessão mesmo o corpo daquele que ele está obsidiando. Bom, mas notemos que começou ali numa sutileza, numa sugestão ou em algumas sugestões. E o máximo que o espírito pode, a rigor, é isso, é nos influenciar pelo pensamento. O livre-arbítrio, a vontade, esse poder de fazer ou não fazer, está em nossas mãos. Isso é muito importante da gente saber. Mesmo chegando lá ao quadro obsessivo mais profundo, é importante que a gente saiba, então, sair desse quadro. Pedindo ajuda, claro, para quadros de obsessão mais grave, é necessário ajuda externa, é necessário um grupo, talvez, de desobsessão, a oração de terceiros, a ajuda fluídica externa, né? Pessoas que façam a oração para aquele que está sendo obsidiado, também para o obsessor, para que eles, enfim, se desvencilhem. Bom, mas tudo isso começa na vontade do espírito que está recebendo a influência, e ele também vai ter que ter um papel ali de querer, né, de procurar a desobsessão, de procurar as formas de seguir a sua vida. Então vamos lá. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Por que esse parágrafo está posto aqui dessa forma? Ele está dizendo para a gente, olha, pode até ser um espírito desencarnado, né, que está influenciando, que está trazendo esse tipo de pensamento. Mas ceder ou resistir é papel nosso. Assim como se fosse uma pessoa encarnada conversando conosco. Né? E agora o final do parágrafo diz assim: olha, além da sua força de vontade, você não está sozinho no combate a uma má influência de um espírito mau. Tem os bons anjos, tem o anjo guardião, nós acabamos de ver há pouco aqui no Evangelho.
possibilidade de fazermos prece pelo nosso anjo da guarda, né? Então é nosso papel nos concentrarmos mais nas boas do que nas más sugestões. O Evangelho está nos ensinando isso, né? Porque a gente pode buscar as boas, é, as boas influências para combater as más influências. E então decidirmos o que vamos fazer. Parágrafo 3, vamos lá, último parágrafo do prefácio. Reconhece-se que um pensamento é mau. Olha como começa esse último parágrafo, né? Ele começa falando, o texto em si começa falando sobre os maus pensamentos e sua origem. Está em nós, ou na influência de um terceiro que nada mais faz do que despertar em nós a nossa imperfeição. Ele sabe que a gente tem uma tendência assim exagerada a comer doce. Se a pessoa nos quer o mal, ela nos oferece o docinho toda hora. Se é um espírito que está desencarnado, ele vem trazer o pensamento para que a gente coma o açúcar de diversas formas, né, a todo momento. Por exemplo, né? Então começa dizendo ali que existem as influências por causa da tendência que a gente já tem. Agora, aqui a gente começa a reconhecer o que é um pensamento mau. Porque veja só, não é só voltando um pouquinho ao assunto anterior. Se eu sou uma pessoa que se alimenta de forma equilibrada e que já superou completamente essa tendência a se alimentar exageradamente com açúcar, de que adianta um espírito ficar falando para mim se isso já é uma coisa completamente superada, né? Se eu sou uma pessoa honesta, extremamente honesta, já conquistei a virtude da honestidade, nenhum espírito vai se aproximar de mim para que eu seja desonesto. Ele sabe que é perda de tempo fazer aquilo. Ele vai influenciar alguém que tem já a tendência, né, a ser desonesto. Ali ele vai ter êxito. Comigo ele sabe que nesse contexto, nesse ínterim, ele não vai ter nenhum tipo de êxito. Então a gente às vezes pode até ter um pensamento, né, de ser desonesto, de comer um doce, mas como que a gente vai saber se esse pensamento é mau, se ele é uma influência, se está, né, com a gente ali? Bom, olha que interessante, né? Porque ter um pensamento de comer um açúcar ou de ser desonesto em algum momento, qualquer pessoa pode ter. Mas daí a ver se esse pensamento é essencialmente mau, principalmente de comer açúcar, né? Que pode ser algo completamente sem problema algum para várias pessoas. A desonestidade já é problema para todos, né? A gente nunca pode ser desonesto. Então, como reconhecer se um pensamento é mau? Primeiro ponto, quando ele se afasta da caridade. E a caridade precisa ser feita para comigo mesmo também, né? Eu preciso fazer caridade para comigo. Então, se eu sou diabético, não é caridade para com o meu corpo ingerir açúcar. Então, caridade, que é a base da verdadeira moral. Quando a gente age por orgulho, por vaidade, por egoísmo, ou quando a gente pode causar qualquer prejuízo a outrem, ou como estávamos dizendo agora há pouco, a nós mesmos, inclusive, né? Quando a gente pode causar qualquer prejuízo, quando, enfim, nos induz esse pensamento a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então aí o pensamento é mau. Como reconhecer um mau pensamento? Por aquilo que o move. É falta de caridade? A gente está fazendo por orgulho, por vaidade, por egoísmo? A gente está fazendo movido por uma imperfeição? A gente vai causar prejuízo a alguém ou a nós mesmos? Então, por aquilo que move o pensamento e pelos resultados que ele traz. Com isso, a gente elimina a extrema maioria dos pensamentos que a gente tem e que nos levam ao mau caminho. Então, é uma grande aula de Allan Kardec, né, de análise, de estudo do nosso próprio pensamento, para a gente poder partir para esse plano do combate às nossas próprias imperfeições, que são, na verdade, os grandes móveis para que a gente caia em tentação e tenha comportamentos equivocados. Então vamos ver como é dirigida a prece agora. A prece vai conversar com todos esses conceitos, né, com todas essas orientações que foram dadas no prefácio. Olha lá. Então ela começa pedindo a Deus Todo-Poderoso. Primeiro com quem a gente conversa nessa situação é Deus. Senhor, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir.
Olha só a primeira frase, né? Senhor, não me deixa ceder a essa tentação, porque ela vai me levar à falência, ela vai me levar à queda, ela vai me levar a prejuízos para mim mesmo. Depois, aos espíritos benfazejos. Espíritos benfazejos que me protegeis. Afastai de mim esse mau pensamento e dai-me força de resistir à sugestão do mal. Então, a Deus a gente pede para que Ele não nos deixe sucumbir. Aos espíritos para que eles nos ajudem a eliminar o mau pensamento. E depois a prece termina com a seguinte frase: se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então a prece, no final, ela traz para a gente também uma, uma noção sobre as consequências que a gente pode viver diante dessa situação, para a gente fortalecer a nossa vontade e para que a gente possa também despertar o nosso senso de responsabilidade. Então é nesse sentido que a gente vai pedir as nossas orações para o nosso anjo guardião, para Deus, para os espíritos que estão conosco no decorrer da atual existência. Então a gente tem aqui todo um instrumental de reconhecimento do nosso próprio pensamento, daquilo que a gente está pensando, de reconhecimento das nossas imperfeições que são mais sensíveis a esses pensamentos, né? Aquelas coisas que eu sei que eu tenho tendência a fazer e que eu não deveria fazer. O próprio modo de reconhecimento do pensamento, se ele é bom ou mal, na sua origem, aquilo que está originando esse pensamento, é alguma imperfeição que o origina? Estou pensando em fazer um comentário de alguém para alguém, por vaidade minha, para rebaixar aquela pessoa e para me enaltecer, por exemplo. É por isso que eu estou pensando em fazer aquele comentário. Olha, você sabe que fulano é assim, assim, assim. E com isso eu espero que a outra pessoa deprecie aquele de quem eu estou falando, passe a gostar menos daquele de quem eu estou falando para gostar um pouco mais de mim, né? Porque eu me sinto diminuído diante daquela pessoa. O que move esse sentimento? O que vale esse pensamento? O que move, perdão, o que move esse pensamento de fazer isso? De falar dessa pessoa para outra? É vaidade, nada mais do que isso, né? Estou sendo movido por egoísmo em outros pensamentos, por orgulho em outros pensamentos. Então, identificar o que move o pensamento e depois imaginar quais serão as consequências, né? As consequências podem ser prejuízos para a gente ou para outras pessoas, e se for assim, é melhor que a gente combata esses pensamentos. Combatendo esses pensamentos, a gente não realiza os atos. Não realizando os atos, não adquirimos maus hábitos e com isso já estamos tratando as nossas imperfeições. Olha que maravilha de ensino que a gente tem aqui no Evangelho, né? Muito útil, muito eficaz para as nossas vidas e o caminho que nos leva ao nosso autoconhecimento e à perfeição. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. Espero que tenham gostado, que tenha sido bom, que tenha sido útil o estudo e que a gente possa colocar em prática mais essa prece, né? A prece para nos afastarmos das tentações. Um abraço fraterno a todos, mais uma vez, um agradecimento sincero pela presença aqui no canal. E em breve a gente se vê para continuar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Até logo mais.